Abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Amém? Acharam? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Hoje eu vou falar sobre o tesouro escondido de Deus. Amém? Tesouro escondido de Deus. Os adolescentes aí, eles gostam muito, né, dessa questão de detetive. Tem até um jogo chamado Detetive. E o Juninho, outro dia, o Marlos comprou, né, o jogo. E ele queria que eu jogasse. Falei, mas filho, eu não sou bom nessas coisas. Eu erro tudo, eu só vou perder. Mas é por isso mesmo, mãe, que você tem que jogar comigo. Tipo, eu só vou ganhar, né? E Deus, ele encobriu algumas coisas, né? Da humanidade. Deus encobriu algumas coisas. Deus, ele escondeu muito bem um tesouro. E nós vamos estudar sobre esse tesouro hoje, esse tesouro escondido. E Jesus, ele, certa feita, né, bem? Ele queria usar esse termo, ele usou hoje na escola bíblica, eu vou usar agora. Certa feita, Jesus, chique, né? Jesus estava contando, falando várias parábolas aí. Ele começa aqui no capítulo 13, a parábola do semeador, depois ele vai falando a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, depois ele explica a parábola do joio, e aí ele conta mais 3 parábolas, que é a da rede. Eu não vou estar entrando agora em detalhe. Ele contou 2 parábolas, que é do tesouro escondido e da pérola, que nós acabamos de ler. E essas 2 parábolas, elas são muito parecidas, né? Tem algumas coisas que diferem. Então, nós vamos estudar um pouquinho, porque a gente vai ser igual um detetive, né? Estudar, ver por que Deus falou isso, aonde está isso, aonde tem mais sobre isso. E nós vamos descobrir na palavra de Deus. Eu tenho estudado muito a palavra do Senhor e eu vejo mesmo que a gente tem que ser um detetive, que a gente tem que buscar as pérolas de Deus, buscar aquilo que está escondido na palavra do Senhor, aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai trazer riquezas para nós. Então, aqui, esse homem, primeiro, é o reino dos céus, né? É semelhante. Então, ele colocou uma semelhança aí, é um tesouro escondido. O primeiro tesouro, ele estava escondido num campo. E aqui diz que um homem, achando um homem. Então, estava lá um homem num campo e ele devia estar arando aquele campo, cavocando para plantar a semente. E, de repente, ele acha um tesouro lá. Imaginou? Tesouro? O que é tesouro? Tesouro é um lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas, armazenadas. É um depósito de coisas preciosas. Por que ele achou? Por que ele estava naquele campo? Lá no Oriente Médio, antigamente, né? Muito antigamente, as pessoas, elas não tinham banco, né? Não existia um banco que ia lá e depositava o seu dinheiro e ficava tranquilo. O que eles faziam? Na mesma terra, na terra que eles possuíam, eles escondiam um tesouro, escondiam suas moedas de ouro, o seu dinheiro, né, eram moedas de prata, vários tipos de moedas, eu não sei, o dinheiro da época. Eles pegavam e eles escondiam num determinado local. Geralmente eles colocavam assim perto de uma árvore, né? Perto de um local onde ele pudesse, nossa, eu escondi aqui, né? Ele não podia esconder num lugar onde ele olhasse um campo assim, sem nada, e ele olhasse, nossa, onde que está mesmo? E agora, né? Eu estou precisando do dinheiro e eu não sei onde está. E geralmente eles escondiam para não ser roubados, é claro, né? Não tinha banco.
E muitas vezes acontecia do proprietário, do dono da família ali, morrer e não contar para ninguém onde estava. Acontecia muito. Você já ouviu falar de desenterrar tesouro aí? A gente ouve falar assim, dos antigos falavam isso, né? Existiam muito, aqui, até no Brasil. E aí eles deixavam, ficava aquele tesouro lá, a família não sabia, né? Às vezes passava necessidade, e aí ficava lá enterrado. E foi o caso desse homem. Esse homem deveria ter arrendado aquele campo, porque aqui diz que ele faz 4 coisas. Primeiro, ele achou o tesouro. Ele encontrou algo inesperado. Ele não estava procurando esse tesouro, amém? Ele estava lá cavucando, de repente ele achou. Imagine a alegria dele. Ele achou o tesouro e ele fez uma coisa. Ele escondeu de novo. Ele achou aquilo, ele voltou à terra lá, né? Eu posso imaginar ele olhando para lá, ele olhando para cá, e ninguém está vendo isso aqui. Ele enterrou de novo aquilo lá. E ele fez outra coisa, ele ficou transbordante de alegria. Quem ia ficar triste, né? Achar um tesouro, imagine, ninguém ia ficar triste. Aí ele foi e fez uma coisa, ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, para comprar o quê? O campo. Por quê? Porque o tesouro estava lá, né? Então quer dizer que esse tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. Você concorda comigo? Não valia mais? Senão ele não ia vender tudo que ele tinha. Para que ele ia vender? Ele foi lá, ele comprou o campo, ele fez certinho, né? Ele não roubou, porque estava num campo alheio. Ele foi lá e comprou aquele campo e ficou com aquele tesouro. A segunda parábola aqui já é um pouco diferente. Aqui diz: o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. Aqui está falando de uma pessoa que compra e vende e que está buscando algo. O que é essa palavra buscar? É investigar, procurar a fim de achar. E esse comerciante, ele estava procurando boas pérolas. E de repente ele acha o quê? Olha aí, uma pérola de grande valor. Uma pérola de grande valor. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o outro. Vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Amém? Você entendeu? Entendeu a parábola? O que quer dizer essa parábola? Essa parábola, essa questão da pedra, essa pérola, perdão, a pérola significa palavra de grande valor. Esse tesouro escondido é esse aqui, ó, que está aqui. Fala assim comigo. A palavra de Deus é um tesouro de grande valor. É uma pérola de grande valor. Amém? Vamos comigo lá em Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2, versículo 1. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração a entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Olha bem, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Aqui Salomão está falando da sabedoria, de esconder dentro de nós os mandamentos. Versículo aí 1, fala lá no Salmo 119, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui ele fala que nós devemos clamar por entendimento, por inteligência, buscar como tesouros escondidos, como se fosse prata, ouro,
e entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. O Ederaldo, ele falou sobre, em Atos 17, 23, sobre o Deus desconhecido. Aquele povo não conhecia esse Deus. Aquele povo, eles não sabiam quem era Jesus, eles não sabiam da cruz, aquele povo não sabia de nada. Aquele povo era um povo gentio. Eles não conheciam esse tesouro escondido que é Deus, que é a presença dele, que é a palavra dele. E aqui nesse versículo que eu li, a gente deve procurar, ali fala o conhecimento de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Que nós devemos conhecer a Deus de verdade, não conhecer a Deus superficialmente, de qualquer jeito. Porque lá em João 17:3 diz assim: a vida eterna é, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. A vida eterna é conhecer a Deus, e Jesus está voltando, e eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro evangelho, a verdadeira pérola, o verdadeiro tesouro, mas ele ainda está muitas vezes escondido das pessoas, porque elas não têm buscado, elas não têm procurado esse tesouro. E está na Bíblia. Muito interessante, os mistérios de Deus. Abra comigo em Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 26, nós vamos ler aqui. Deus, ele gosta de mistérios. Para a gente achar um tesouro, há os mistérios de Deus. A palavra, ela é toda mistério. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente não entende. E muitas vezes a gente ora e Deus dá a revelação do mistério, que é a palavra dele. Aonde está o tesouro escondido? Colossenses 1, 24. Vamos começar do 24. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Agora, olha essa palavra que vem aí. O mistério que esteve oculto, escondido durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Essa palavra mistério, ela significa algo escondido, secreto. Estava escondido esse tesouro por séculos e gerações. Eu louvo a Deus por nascer nesse tempo de agora, onde o evangelho está sendo pregado, onde Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, aonde é agora a época da ação do Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, está dentro de nós e está trazendo esse precioso tesouro. Gente, ele foi oculto. Esse era um mistério de Deus. Muitas pessoas não receberam, não souberam, não tiveram esse tesouro que nós estamos tendo agora. Esse tempo da graça, esse tempo de perdão nas nossas vidas. Nós estamos vivendo isso, esse momento. Uma vez eu preguei sobre a idade das trevas, que foram 1000 anos, aonde a Bíblia não era lida, a Bíblia era guardada. Foi uma idade mesmo das trevas, onde a luz do Evangelho não se manifestou. Foi um tempo dos reis, dos grandes reis. E foi muito triste aquela época, porque as pessoas, elas morreram sem conhecer a palavra de Deus. Então nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos sim num tempo do fim, num tempo difícil de ser vivido. Mas o Senhor, ele tem dado ao Espírito Santo a palavra dele, a presença dele, para que a gente possa vencer. Amém? Continua lendo 27. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Riquezas da glória. Acabamos de cantar que vem a glória de Deus sobre nós, né? Através do cântico aqui. Acabamos de declarar, vem Espírito Santo, vem com a tua glória, vem com a tua bondade sobre nós. E aqui diz, a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Quem são os gentios?
Os gentios são os que não são judeus, né? Eu já falei muito sobre isso aqui, vou falar de novo porque tem pessoas novas, que para Deus existem só 2 tipos de povos, os gentios e os judeus. Os judeus, o povo escolhido de Deus. Deus manifestou a lei dele, Deus se manifestou, né, através da vida de Moisés, deixou as leis para aquele povo. E agora Deus se manifesta a nós através do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Então Ele revelou esse mistério para nós. Qual é esse mistério, gente? Vamos continuar lendo. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Fala assim comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. Só aquele que tem Cristo dentro dele, que vive esse Cristo mesmo, esse Jesus na sua vida, só esse tem a esperança da glória. Que glória é essa? A glória eterna. A Ele, Jesus, anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo está falando, está pregando, falando que ele está anunciando esse Cristo para aquele tempo e está anunciando para nós também, porque nós estamos lendo as palavras dele. Capítulo 2, vamos continuar, versículo 1. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Na minha Bíblia tem um travessão assim, e está escrito, qual é o mistério de Deus? O que está escrito aí na sua Bíblia? Cristo. Cristo é o tesouro escondido. Cristo é a pérola de grande valor. Em Cristo estão escondidos aí, ó, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O homem, ele procura por riquezas. O homem procura por poder. O homem quer coisas. E a verdadeira riqueza está em Cristo. É nele que está. Deus fez assim. Deus Pai colocou dessa maneira. Esse tesouro, ele estava escondido por muito tempo. Por muitos séculos e gerações. Você não fica feliz de você conhecer Jesus? Amém? Aleluia. Ele tem as riquezas da glória. Em Cristo está a pérola de valor inestimável. É uma pérola que nós nunca conseguiríamos pagar o preço, ainda que a gente vendesse o nosso corpo, vendesse os nossos filhos, sei lá, antigamente eles vendiam os filhos, né? Vendesse tudo que a gente tinha, nós nunca conseguiríamos alcançar essas riquezas que estão em Cristo, que é a salvação. E tem mais coisa que Cristo nos deu, são as riquezas dele. Está em Efésios 1, queria que você fosse lá comigo. Efésios capítulo 1. Aqui estão as riquezas de Jesus, através de Cristo. Aqui na minha Bíblia está assim, as bênçãos espirituais em Cristo, né? Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas. Amém, meus irmãos? Quando a Bíblia fala todas, é todas. Quando a Bíblia fala nunca, é nunca. Quando a Bíblia fala sempre, é sempre. Porque Deus não mente. Versículo 4: pois nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso é tremendo. Para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Isso é muito profundo, porque antes de Deus criar o mundo, antes de Deus fundar o mundo,
fazer a fundação do mundo, começar, né? Como uma casa, quando é construída, ela é feita a fundação primeiro, né? Quem sabe aí, quem é arquiteto, quem é engenheiro civil, né? Você sabe que você tem que começar lá de baixo e fazer uma fundação, um fundamento para que aquela casa fique em pé. E antes de Deus começar a fazer, que é a primeira coisa que é feita para construir qualquer coisa, Ele já nos elegeu. Ele já nos conhecia. Só Deus, né? Versículo 5. Nos predestinou para sermos o quê? Filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra aqui, beneplácito, né? Na minha Bíblia, talvez na sua Bíblia pode ser que seja uma outra tradução. Essa palavra, ela quer dizer desejo. Deus desejou fazer isso para mim e para você. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Não custa nada. Talvez por não custar a graça, por não custar a salvação, muitas pessoas desprezam a salvação. Muitas pessoas brincam com a sua salvação. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. A nossa salvação é inegociável. Como aquele comerciante, ele fez o quê? Ele vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou a grande pérola de valor. E eu creio que ele parou por ali, porque ele já tinha o que ele queria, porque ele já tinha aquilo que ele buscava. E nós precisamos atentar para a nossa salvação. Versículo 7. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aí está o tesouro. Então nós temos em Cristo, os tesouros de Cristo, as bênçãos espirituais, todas elas, todas. Então você pode orar, meu irmão, e pedir em nome de Jesus. Se você precisa de alguma bênção aí, se você está andando segundo o caminho do Senhor, se você está obedecendo a Deus, Deus vai fazer. Ele nos elegeu para sermos santos e sem pecado diante dele, pelo sangue de Jesus. No versículo 5 fala que ele nos predestinou. O que ele fez? Ele decidiu desde a eternidade que nós seríamos seus filhos, que nós seríamos adotados por Deus. No versículo 7 diz sobre redenção e remissão. Eu já preguei aqui, mas eu vou falar de novo para você. O que significa essa palavra redenção que está no versículo 7? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redenção quer dizer libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Jesus veio nos resgatar. Hoje nós estamos celebrando a ceia. Está ali o suco, né? O suco de uva representando o sangue de Jesus. Esse foi o preço do resgate daquilo que Jesus pagou por mim e por você. E remissão significa livramento da escravidão ou prisão. Quero falar uma coisa para você nessa noite. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, todos nós iríamos para o inferno. Você se acha bom? Você se acha bom, meu irmão? Eu não brigo com ninguém, não brigo com os meus vizinhos. Tem gente que briga com os vizinhos, mas talvez você não brigue. Eu pago minhas contas, eu trabalho. Eu casei, sou casada, tenho meus filhos. Mas eu sou bom. Eu sou muito bom. Pode ser o homem melhor que já nasceu nessa terra. Pode ser Davi, Moisés, Abraão, Daniel. Quem você quiser da Bíblia. Não ia ser salvo. Todos nós estávamos condenados. Então Jesus, ele nos remiu. E ele pagou o preço da redenção pelo seu sangue. Entenda isso, meu irmão.
Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: oi, meu amor, tá tampando os ouvidos? Estou gritando? Que linda, escapou ali. A mamãe já vai dar um jeito. Outro dia uma pessoa falou assim para mim que é uma frase de... Peraí, deixa eu lembrar. De um pastor bem antigo, nós temos o devocional. Como que é o nome, bem? Isso! Você lembrou? Ah, sabia. O pastor não lembra o nome das coisas. Tem que me ajudar quando eu estou aqui em cima, igual eu ajudo você. Spurgeon, ele falou assim, ó. Estão falando, mais ou menos assim, gente. Pode ser que seja diferente, aquela frase bem elaborada, né? Chique, porque a escrita dele é muito chique. Estão falando mal de você? Alguém falou mal de você? Não se preocupe. Você é muito pior do que aquilo que estão falando. Eu amei. Falei, vou pegar pro resto da minha vida. Eu sou pior do que aquilo que estão falando. Sabe por quê? Porque ninguém conhece o meu coração. Porque a gente é ruim. Porque a gente precisa de Jesus. Você pode ser bom, meu irmão, mas sempre tem alguma coisa ruim dentro de nós. Toda pessoa, ela tem coisas boas e coisas ruins dentro dela. E o que Deus faz? Ele trabalha em nossos corações. Ele vai arrancando o ruim e deixando o bom, através da palavra dele. Guarde essa frase. Quando alguém falar mal de você, não se ofenda. Não se ofenda, não fique ofendido. Você é pior do que aquilo que estão falando. Adorei. Não vou mais ficar ofendida com nada que fale. Adorei. Versículo 9 fala assim: e desvendou-nos o mistério da sua vontade. Isso aqui, gente, isso aqui é Deus guardando, escondendo o tesouro. É o mistério de Deus. Ele desvendou. Por isso que nós temos essa palavra. Por isso que nós conhecemos a Deus. Ele desvendou o quê? O mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, de novo, segundo o desejo que Ele colocou em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Evangelho. Jesus é o centro da nossa vida. Ele é a pessoa mais importante desse lugar, dessa igreja. Ele é a pessoa mais importante da sua vida, meu irmão. Ele é a pérola de grande valor. Venda tudo e fique com Ele. Esse tesouro que não tem fim, esse tesouro que é para a eternidade. Pare de sofrer. Pare de sofrer porque você não tem casa própria. Eu já parei. Falei, Senhor, se o Senhor quiser me dar algum dia, eu aceito. Se o Senhor não quiser também, eu vou ter um lugar para morar. Pare de sofrer porque você não tem um carro do ano, que você não consegue trocar o seu carro. Quem viu Brumadinho? Não consegue nem vender o carro. Aleluia. Quem viu Brumadinho aí? Paradas do sucesso. Já vão esquecer. Daqui a pouco está esquecido. Daí vem outra tragédia, né? A gente vai ver outra coisa. Veio aquela inundação. Deu tempo de alguma coisa? As pessoas estavam comendo. Elas deixaram tudo. Teve gente que estava passeando naquele lugar. Não sei o que tem lá, mas estavam passeando lá. Foram para morrer e não sabiam. Engoliu o carro. Isso não quer dizer nada, porque engoliu vida. 300 vidas, não sei quantas, 300 e pouco aí. Se conseguirem achar todas, que eu acho muito difícil. Gente do céu, vamos colocar as coisas no seu lugar. Dê atenção para aquilo que tem valor. Dê atenção para Jesus. Ele é a pérola de grande valor. Aleluia. Ele é o tesouro escondido. Mas Deus, Ele revelou, Ele desvendou esse mistério.
Está lá em Deuteronômio 29, põe aqui para mim, você consegue? Deuteronômio 29, 29, para você decorar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. O que fala aí? Deus revela o que Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quer. E aqui diz que Ele desvendou esse grande mistério. E Ele continua falando, versículo 11, nele, em Cristo, tudo em Cristo, porque os tesouros estão nele. Através de Cristo temos a redenção, através de Cristo temos a remissão, através de Cristo somos feitos filhos, através de Cristo nós temos uma herança. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 13, é também nele, em Cristo, que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Quanta bênção! Além de sermos filhos, temos herança, somos cordeiros de Cristo Jesus. O pastor falou hoje de manhã sobre isso. E quem ouviu o evangelho aqui, como diz aqui, e acreditou no evangelho, e creu na palavra, ele recebeu o selo do Espírito Santo. Eu sempre falo, né, já vou adiantar aí quem vai batizar aí, a questão do selo. O selo é assim. Agora a gente não manda carta mais, né? Difícil, acho que tem Sedex ainda. Existe? Tem, né? Porque tem que ir documento. No documento não dá para passar dentro do celular, né? Mas tudo bem. Você vai lá no correio, digamos que é uma carta. Para que a carta chegue ao destino, você tem que pôr o endereço e você tem que pagar e colocar um selo. Amém? Se você não colocar selo, o que vai acontecer? A carta não volta nem para sua casa, ela fica lá perdida. Aqui está falando que quando nós cremos no evangelho de verdade, quando nós vivemos esse evangelho, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia que nós vamos chegar lá. Porque lá, não sei se é 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala que nós somos a carta lida pelas pessoas. E se essa carta perder esse selo, ela não vai chegar a seu destino. E está escrito assim em nós: destino, céu, destino, a glória de Deus. Mas se eu perder o Espírito Santo na minha caminhada, se eu começar a desviar, se eu começar a pecar, eu vou perder esse selo e eu não vou chegar ao meu destino. E isso foi conquistado, gente, com muita dor. Isso foi conquistado com muitos planos de Deus antes da fundação do mundo. Ou vocês acham que Deus olhou lá para o ano 1 que Jesus nasceu, né? Que vem depois de Cristo aí. Ele falou assim: eu acho que está muito difícil lá embaixo, filho, você não quer ir lá? Você não quer ir lá salvar a humanidade? Que está muito difícil lá. Eles não estão conseguindo. Vocês acham que foi assim? Não. Antes da fundação do mundo, ele já sabia. Foi planejado. A cada dia, Deus, Ele esperava quando Jesus foi encarnado, houve festa no céu, os anjos apareceram glorificando a Deus. Houve uma festa maravilhosa, por quê? Porque chegou o tempo determinado. E quando Jesus ressuscitou? Meu Deus, que festa! E quando Ele foi recebido na glória, Ele está lá e Ele voltará. E Ele voltará a nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Fomos feitos herança. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Vou virar aqui, já está pertinho de terminar.
Vai comigo em Colossenses, se você está em Efésios, você vai um pouquinho para frente, você vai achar Colossenses capítulo 4, versículo 3. Meu Deus, que calor. Fala assim. Vamos ler o 2. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo está preso, mas a palavra não está. E ele fala assim: ore aí, para que eu fale sobre o mistério de Cristo. Então, quando aquele homem ou aquele comerciante acharam o tesouro e a pérola, não fala mais nada, parou ali. Se você já encontrou Cristo, se você tem Cristo dentro de você, você tem que proclamar esse mistério para as pessoas. Você tem que compartilhar esse tesouro. Você tem que dar esse tesouro para as outras pessoas. Você não pode guardar só para você. A gente imagina, né? Eu imagino aquele homem que não estava buscando. Ele não conhecia Cristo. Ele não sabia que tinha um tesouro no campo dele. Digamos que é eu e você que não conhecíamos a Jesus, que não estávamos procurando Jesus. Jesus nos encontrou. Jesus foi nos buscar. O grande tesouro escondido. E aí, meu irmão, você tem que compartilhar. Você tem que falar para as pessoas. Você tem que convidar as pessoas para vir na igreja. Você tem que dar testemunho da sua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse tesouro tem que brilhar em nossas vidas. Por quê? Vamos lá. 1 Timóteo, vai um pouquinho para frente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério. Olha o mistério de novo, olha o tesouro escondido. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, nós, crido no mundo e recebido acima na glória. O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Pregue esse Jesus, o mistério da piedade. Grande é esse mistério, porque esse mistério ele se estendeu para os gentios, e os judeus achavam que era só para eles, né? Agora, capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência pura. Guarde esse tesouro no seu coração. Dê desse tesouro para as pessoas. Creia nesse tesouro, porque ele é um grande tesouro, um grande mistério de Deus. E conserve com você o mistério da fé. Não perca a fé, meu irmão. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Igreja, eu vou falar uma coisa: igreja é cheia de problema, porque nós somos o problema. Porque nós temos defeitos ainda. Porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Tem que haver perdão. Tem que haver restauração o tempo todo aqui dentro. Guarde e conserve esse mistério da fé. Não negocie a sua fé. O diabo quer roubar esse tesouro de você todos os dias. Ele é um mentiroso. Ele vai falar para você: não tem tesouro não, é tudo mentira. Jesus não existe nada. Olha a sua vida. Ele é um mentiroso. Ele vai falar para você: não, você nunca vai ser transformado. Você nunca vai deixar esse negócio aí. Olha a porcaria que você é. Sabe por quê? Porque ele está indo para o inferno e ele sabe disso. Porque ele não tem salvação. Ele está furioso e ele quer roubar a sua fé. Conserve a sua fé, mas não é de qualquer jeito. Olha aqui. Conserve a sua fé com a consciência pura. Meu irmão, a consciência
Deus colocou dentro da nossa consciência a sua palavra. Até aquele que não crê, ele sabe se ele está fazendo coisa certa e coisa errada. Ele sabe. Se ele matar alguém, ele sabe que ele está fazendo algo errado. Quem falou para ele? A consciência que Deus colocou nele. Sabe o que é a consciência do cristão? É quando acende a luz vermelha. Quando apita, faz pi, 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 pi. Não faça. Não pegue. Não fale. Fique quieto. Perdoe. Não ofenda as pessoas. Se comporte. Não vá nesse lugar. Não tenha essa amizade. Essa é a luz da consciência dentro de nós. Temos que manter. Eu e você somos os responsáveis por manter a nossa consciência pura. E essa palavra pura aqui, ela é muito interessante. Eu estudei aqui no hebraico, ela significa kataros. Quer dizer, numa comparação, como uma vinha limpa pela poda, eu já preguei sobre isso. E bem preparada para carregar frutos. É o ano aí da frutificação. Então, para que eu venha frutificar, eu tenho que manter uma consciência pura. Pela poda, Deus vai nos podar. Temos que manter uma consciência livre do desejo corrupto, livre do pecado, livre da culpa, livre de qualquer mistura. Eu estava escutando a palavra do John Bevere, tem aí na internet, coloca lá, o temor do Senhor de John Bevere. Escute, são 8 vídeos. Impressionante. Maravilhoso. Ele fala muito sobre isso, sobre nós temermos a Deus para não pecar contra Deus. É tremenda a palavra que ele fala, tem o livro também. Amém? Então vai lá e assiste, meu irmão, e guarde o seu coração, guarde a sua vida de qualquer mistura. Numa das ministrações, ele fala sobre a cauterização da consciência. E ele fala das pessoas que ouvem a palavra e não praticam, são apenas ouvintes da palavra. E ele fala do véu que é colocado sobre nós, quando nós ouvimos a palavra e nós não obedecemos, é colocado um véu. O que é isso? Eu não vejo que eu estou errado. Eu não vejo que eu preciso perdoar. Eu não vejo que eu estou caminhando errado, porque eu estou ouvindo e não estou obedecendo. E cada vez que eu ouço a palavra, e aquela palavra não me incomoda mais, e eu estou fazendo errado, é colocado um véu, o véu do engano, que está lá em Tiago. É como um espelho. A palavra é como um espelho, diz lá. Quando você olha, você lê a palavra, você se enxerga nela. Você olha ali, você fala, eu preciso fazer dessa maneira. E aquele que não é praticante, que ouve e não pratica a palavra, ele olha e sai e se esquece de como é seu rosto. Lê lá, esquece. E aí ele continua fazendo errado. As pessoas vêm, conversa, fala, a palavra fala, alguém fala para você e você continua no engano do pecado. Eu quero orar nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. A palavra diz que Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não ouça a palavra e essa palavra não resplandeça, o evangelho não resplandeça. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Eu quero que você ore aí, meu irmão, por você, em nome de Jesus. Porque se nós não obedecermos, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos perder a salvação. Ore aí por você, fala aí com teu Deus, fala, Senhor, eu não quero ser enganado, eu não quero estar enganado, eu quero ver o meu pecado, eu preciso enxergar o meu pecado. O Senhor fala na palavra, examine-se o homem
a si mesmo. Examine o seu coração. Meu irmão, Deus nunca falou para você examinar o seu irmão. Examine você agora. É diante de Deus, é você e Deus. Eu queria convidar a equipe de louvor para estar aqui em cima. É você e Deus, meu irmão, agora, em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai abrir o seu entendimento, vai tirar a cegueira espiritual, vai tirar esse véu, esse engano, esse espírito de mentira que tem mentido para você, que está tudo bem quando tudo não está bem. Em nome de Jesus, você recebe, meu irmão? Você quer ficar enganado? Você gosta de quando uma pessoa mente para você? É legal. A pessoa vem e mente descaradamente para você. Você gosta disso? É horrível. Você se sente traído. Você se sente enganado. Esse é o papel de Satanás. Ele é o enganador. E ele quer te enganar. Ele quer te colocar para baixo. Ele quer arrancar a sua fé. A verdade sempre é melhor. A verdade sempre é melhor. É para mim. Fala assim, a verdade do Evangelho é para mim. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá difícil terminar. Volta em Efésios 3. Efésios 3. Versículo 1. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. O mistério de Deus, Paulo está falando, foi revelado para vocês, gentios. E eu escrevi acima aí. O que Paulo escreveu? Ele escreveu tudo que nós estudamos, as bênçãos aqui de Jesus. Nós somos filhos, herdeiros, temos o selo do Espírito Santo. Depois do capítulo 2, ele vai falar da graça de Deus, que nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos da ira do Cordeiro. E nós estamos o quê? Ressuscitados, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você não está em qualquer lugar, você está com Cristo. Cristo está com você, meu irmão. Depois aqui o versículo 11, ele fala assim, se lembre que como você estava longe. Naquele tempo, versículo 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, antes de Cristo. É assim que você estava, meu irmão, é assim que nós estávamos, sem esperança, porque Cristo é em nós a esperança da glória. Mas agora, versículo 13 tem um agora. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Jesus foi rasgado, Jesus foi moído, Jesus foi açoitado naquela cruz. Ele rasgou na sua carne. Nós nunca conseguiríamos cumprir com toda a lei. O que Ele fez com a lei? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com a cruz a inimizade. Vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olhe que lindo. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos da família de Deus. Você é da família de Deus, meu irmão. O grande mistério que esteve oculto. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6. O mistério é que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Tem mais mistério aqui, depois você lê aí. Cante esse nome. Yeshua. De novo. Yeshua. Lucas 12, para terminar. Versículo 31. Abra aí sua Bíblia, você tem que guardar isso no coração. Guarde aí, Lucas 12, versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca se acabe, onde o ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Faça como aquele comerciante, venda tudo e fique com a pérola, e fique com o tesouro escondido. Meu irmão, aqui tudo que você guardar vai perder, viu? Tudo. Ou você vai morrer, não vai levar nada. Mas o que você guardar lá, o que você fazer pelo reino de Deus, vai ser guardado para a eternidade. Ladrão nenhum vai roubar, não vai enferrujar. Venda tudo, meu irmão. Busque primeiro o reino dos céus. Vamos cantar mais um pouquinho? Queria que você ficasse em pé, pastor Marlos.